Eu sou antípoda, porra. Senhores, então estamos gravando o nosso segundo podcast. O antiparalelismo, o incongruente, o contraste, com as teses de Wellington Guedes, os comentários jocosos de Geraldo Adonis. Por aqui, André Medeiros. Está no ar mais um podcast, o Antípoda. Michael Jackson. Estamos na presença ilustre do José Dantas de Brito, mais conhecido como Borreguinho. O Cabrito hoje ficou de fora, mas vamos lá, né? Hoje o bate-papo será sobre dois vírus. O mais famoso atualmente, o Covid-19, e outro menos falado, porém não menos letal e mais perigoso ainda, o vírus da nova ordem mundial. Este vírus, além de atingir a sociedade inteira, penetra nas instituições, na cultura, no pensamento e, por incrível que pareça, até na religião. O Wellington Guedes, quais são as influências do vírus da nova ordem mundial no Covid-19? Boa tarde, senhores, mais uma vez. André, são inúmeras, né, cara? São inúmeras. A começar, eu diria, pela Organização Mundial de Saúde, tentando ditar normas e regras que nem eles mesmos sabem do que se trata, quais serão os resultados, se esses resultados serão positivos ou negativos, né? E muitos governos aí, mundo afora, seguindo de forma ruminante todos esses supostos conselhos e determinações supostamente embasados em cunho científico, de forma a não questionar nada, né, dessas determinações. E está gerando transtornos econômicos imediatos e a longo prazo que serão imensuráveis. E aí, Geraldo Adonis, o que essas leis internacionais vêm a influenciar de forma maléfica nos estados nacionais, hein? É porque, assim, essas leis que estão sendo emitidas por esses órgãos internacionais, né, elas têm alguns malefícios para os estados-nações, porque são leis internacionais, às vezes elas não condizem com a natureza desses estados, né? Às vezes elas não se adaptam de forma para trazer coisas boas para a população, né? Elas usam de benefício próprio, né? De um Exato. determinado patrocinador, alguma coisa. São supostas panaceias para problemas gerais, sendo que não existe solução para problemas diversos, entendeu? Não existe uma única solução para vários problemas, no caso, para várias geografias, para vários aspectos políticos, entendeu? Para várias regiões, ou seja, cada caso é um caso. Não tem como você adotar. Por isso que nunca será uma crise mundial, né? Será uma crise regionais, né? Não, digamos assim, nesse caso da pandemia, a crise ela pode ser até mundial, assim eu acho. Porém, mas com a problemas solução diferentes. jamais será mundial, entendeu? Exatamente. A começar pela questão climática dos países, que são diferentes, né? Perfeito. Faixa etária da população, os hábitos de saúde. E nós sabemos que dentro da nova ordem mundial, que vem se espalhando aí de forma sorrateira, na surdina, durante séculos, né? Eu diria até séculos, eles usam de momentos como esse para ainda mais, né, praticar aquilo que eles acreditam, que eles pensam, né? E nós, de forma, mais uma vez, bovina, vamos deixando passar, vamos acreditando, estamos tendo nossas
nossa liberdade individual tolhida. Não sei se vocês observaram ao longo dessa semana que passou, várias pessoas sendo detidas, cara, por estarem o quê? Caminhando na praia, salientando que não estavam em aglomeração. Tava apenas tem um vídeo aí, eu não sei bem os detalhes, às vezes a gente pode terminar falando alguma coisa errada por não saber necessariamente o que se passou, mas pelo vídeo e quem estava gravando falou, tem uma jovem lá na praia, não sei se Copacabana, no Rio, caminhando pela praia, chegou lá a polícia, não sei se foi a polícia militar, eu não estou aqui criticando a polícia militar, muito pelo contrário, até porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ou foi a guarda municipal ou foi a polícia militar. Chegou, prendeu a mulher, velho, não teve conversa, cara. Entendeu? E vários outros vídeos que eu recebi, não sei se vocês viram isso ou receberam isso aí nas suas redes sociais. Eu vi um hoje na praia, na Itália. É um policial correndo atrás de um cara lá, aí pegaram ele, aí ele vai receber uma multa de 4.000 euros por estar andando na praia. Só ele, a praia deserta e ele andando. Isso parece muito com um dos objetivos dessa nova ordem mundial, que é implantar o totalitarismo de forma Perfeito. mundial. E muitas das vezes de maneira disfarçada, né? Ou seja, porque nesse ponto aqui eles estão dizendo que é para um bem social comum, para um bem comum, né? Ou seja, eles tolhem a liberdade individual alegando um bem comum. Mas é um pressuposto meu, não existe bem comum sem liberdade individual. Uma coisa depende da outra. Não tem como você viver em um bem-estar social coletivo razoável se você não tem sua liberdade individual para fazer aquilo que a lei não proíbe, né? Então, às vezes, aí tem outro aspecto muito interessante, que é, às vezes, a lei ela não é tão moral, né? Ela é imoral, a lei. É o que está acontecendo. Diante dessas determinações aí de quarentena, de isolamento social, eles estão tolhendo direitos individuais e que são direitos individuais muito importantes para a mente do ser humano. É verdade. Você bateu num ponto aí, Wellington, que eu lembrei de Olavo de Carvalho, que é um dos... Digamos que foi o primeiro a trazer esse assunto à tona no nosso país. Né? Eu acho hoje que o Brasil sim, deve ao Olavo por isso, sabe? Ele também influenciou, ele fez com que editoras publicassem esse assunto, que era totalmente desconhecido no nosso país. E ele fala também que um dos aspectos dessa nova ordem mundial é a mudança do vocabulário. Eles usam essas novas leis com um vocabulário bonito, como você falou aí, para atingir um bem comum, né? Atingir algo bom para a sociedade, solidariedade, fraternidade, né? Exato, trazer bem-estar a minorias. Isso quando eles falam quando eles falam dos serviços voltados à saúde reprodutiva da mulher, né? Então eles estão mudando o vocabulário, inclusive, que é para atingir a implantação desse sistema. Essa questão que você levantou é muito importante, viu? É a dialética da coisa. Eles usam muito do jogo de palavras, né? A palavra ela cria no seu pensamento, no seu subconsciente, sentimentos diversos. E usando a palavra, eu diria que eles usam muito eufemismo, né? Além disso, tudo que você falou, eles usam muito eufemismo. Eles descrevem situações bárbaras, coisas horríveis de serem ditas de uma forma suave e branda e vão implantando na sociedade, e nós, como eu vou repetir de forma bovina, vamos aceitando, vamos a passar como algo tolerável, até que chega um ponto ridículo de que seja obrigatório. Nós temos vários pontos ao longo da nossa história de coisas que eram tratadas como uma perversão ou algo do tipo, aí passou a ser algo meio que tratado com preconceito, aí depois passou algo a ser mais que meio que aceitável e se transformou em lei, ou seja, então isso é perigosíssimo, entendeu? Até atingir a normalidade. Exato. E engana-se quem acha que
o foco deles, desses grandes poderosos aí mundiais, engana-se que o foco dele, quem acha que o foco dele é econômico. É totalmente cultural, né? Como a gente vem falando aí, a base é mudar essa cultura aí para atingir o objetivo, né? É muito Perfeito. forte a coisa. Aquele comunismo, aquela história de lutar por igualdade social, isso aí já está em segundo plano, né? Eles agora usam as teorias de Gramsci, né? Ou seja, De Gramsci. eles estão querendo o quê? Destruir a cultura ocidental, destruir os princípios do cristianismo e o cristianismo como um todo. Só assim, eles querem, na verdade, reformular uma nova cultura, né? E como é essa nova cultura, aí é que é uma espécie de cultura global, que é algo, é um contrassenso enorme, né? Não existe. Como é que você vai fazer uma cultura global? Até mesmo eles querem quebrar a noção de quê? A noção de soberania, correto? Eles querem quebrar a noção de soberania. Destruindo a cultura dos países, eles quebram indiretamente a soberania e implantam que eu não sei o que eles querem, é perversão, é depravação e etc e tal. Até uma corte internacional, né? Eles pregam aí. Perfeito, perfeito. Wellington, você tem lido aí nesses dias o livro A Introdução à Nova Ordem Mundial de Alexandre Costa, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre as principais figuras que esse livro traz, que são muito pertinentes para o assunto aqui. As famílias, as principais famílias que rondam esse vírus mundial, a Rothschild é uma família alemã riquíssima, e a Rockefeller, que são os maiores produtores mundiais de petróleo. Eu recomendo a leitura, antes de comentar, a todos que estão nos ouvindo desse livro. Esse livro, pessoal, é fantástico. É um livro escrito por uma pessoa, por um escritor que conheceu Olavo de Carvalho e leu algumas coisas de Olavo de Carvalho sobre esse tema, e o cara fez um aprofundamento teórico e expôs nesse livro de uma maneira. A intenção dele não foi em nenhum momento se aprofundar, apenas dar uma introdução. O próprio título do livro deixa claro, né? Introdução à Nova Ordem Mundial. Então, nesse livro ele destaca, né, as famílias, as principais famílias, né, que detêm o poder econômico mundial, e as táticas que eles vêm usando ao longo de vários séculos para conseguir implantar a nova ordem mundial. E ao longo da história você consegue perceber e evidenciar coisas horríveis, artimanhas, estratagemas de todos os tipos para conseguir implantar a nova ordem mundial. Como o André acabou de citar, as famílias que mais conhecidas nisso tudo é a família Rockefeller e a Rothschild, não é isso, André? Rothschild. Isso, exato. Dentro da família Rockefeller, o cara que mais se destacou diante disso tudo aí é David Rockefeller. Esse cara tem umas frases que, meu Deus do céu, parece que o momento que nós estamos vivendo hoje, quando ouvimos a frase que ele proferiu há alguns anos, a gente vê que casa, é a mão com a luva, ou seja, foi algo perfeito, foi um anel que se encaixou, entendeu? Além de que esse pessoal, eles usam do poder econômico deles para bancar todo e qualquer tipo de associações, de ONGs, e nisso eles vão formando exércitos, uma massa de manobra gigantesca a fim de implantar as suas teorias, entendeu? Os caras possuem uma fortuna incalculável, os caras são detentores de grande parte da fortuna mundial. Então, o poderio deles é uma coisa, eles fazem reuniões. Eles são banqueiros, né? A grande maioria são banqueiros, as grandes famílias são banqueiros. O David Rockefeller, né, que você citou aí, chegou a dizer que a nova ordem mundial vai emergir do caos, né? Extremamente forte, extremamente forte. E hoje nós estamos vivenciando um caos, né? Caos até onde a gente não sabe
se é algo proposital, se realmente as medidas que estão sendo tomadas são necessárias, valendo salientar que muitas dessas famílias, inclusive a Rockefeller, elas detêm grande influência no setor farmacêutico, né? Também, exato. É aí que entra a parte do aborto, né? Do, da aprovação do aborto, a implementação dessa ideia na sociedade. E isso é um dos objetivos, né, deles também. Porque o aborto, digamos que é um dos dogmas, não sei se é dogma, né? Mas faz parte da moral cristã, né? Perfeito, Eles querem destruir a moral cristã, né? perfeito, é um dos principais objetivos dele. E o aborto é muito forte, né, na igreja, né? E chegamos aí ao absurdo de, salvo engano, a Organização Mundial de Saúde, né, recomendar o aborto, foi isso? Não, alguém comentou esses dias com a gente aí. Exato, eles falaram isso. Muitos A estados possibilidade. norte-americanos já adotaram a ideia, né? E agora, nesse período de coronavírus, as mulheres ficarem livres para abortar. Tem o padre Paulo Ricardo até faz uma ressalva muito interessante. Ele diz que eles falam que o aborto é um direito da mulher. Aí quer dizer que agora o cidadão vai ter o direito de matar? Perfeito. Um dos nomes importantes também desse cenário de nova ordem mundial é o George Soros, né? Esse já foi um nome mais, digamos que é mais popular no nosso país, né? Do que esses outros que citamos. Inclusive, eu assisti um vídeo de Enéas, como Enéas era sábio, né? Um vídeo antigo, de mais de 20 anos, ele no programa do Ratinho, denunciando que George Soros teria comprado a Vale do Rio Doce, né? Porque eu lembro, Geraldo, que você pesquisou sobre ele há um tempo atrás. Eu não sabia dessa figura. Você que me informou sobre ele. Josh Souza lá fala muito sobre interessante, uma informação interessante que eu colhi lendo esse livro da Introdução à Nova Ordem Mundial, é quanto, cara, isso causou em mim um tremendo desconforto auditivo, qual seja, como o FED, né, norte-americano, que é o Federal Reserve, que nós, sempre que a imprensa, sempre que os repórteres, o noticiário brasileiro fala sobre o FID, ele fala o quê? Que é o comparativo, é o equivalente ao nosso Banco Central, né? Não sei se vocês já observaram isso. Isso, exato. E, cara, na verdade, não tem nada a ver a comparação, é algo totalmente esdrúxulo, entendeu? O FID nada mais é do que uma empresa privada, cara, fundada pelas grandes famílias, os banqueiros, né? Os banqueiros tradicionais, Rockefeller, Rothschild, ou seja, não tem nada a ver, e os caras ditam, velho, a ordem econômica mundial, entendeu? Isso despertou minha atenção assim de uma forma, aí chega naquela história do eufemismo, entendeu? Sempre quando fala no Federal Reserve, a gente pensa o quê? Banco Central. Ou seja, é o Banco Central americano. Tem nada a ver, cara, tem nada a ver. É incrível, né? É assunto para podcast demais, né? Isso. A própria No geral, ONU, né, cara? A própria ONU, né? a OMS. A OMS, muitos outros. Interessante, quando eu era neófito nesse assunto, aliás, nem conhecia esse assunto, eram petis, eu achava que o mal, os Estados Unidos não aderir ao protocolo de Kyoto, não assinar todos esses documentos que falam sobre preservar a natureza e tudo mais. Eu achava, porra, eu ficava, sabe, não, caralho, que país nojento, porque a gente não sabia o que estava era as entranhas desses documentos, a obscuridade que eles têm por trás. Exato. Até porque na nossa educação formal, digamos assim, que é de péssima qualidade, os nossos professores todos, quer queira, quer não, nos passam essa visão, né, de que os Estados Unidos é o anti-americanismo. Né? Isso tá no livro do
a introdução à nova ordem mundial, né? O imperialismo yankee, não é isso? Isso. Estadunidense. Estadunidense. Sendo que nada mais, ou seja, o que a gente falou ainda há pouco, isso vem, né, na contramão, esses acordos globais, essas panaceias para todos os problemas do mundo, sejam eles ambientais, etc. E tal, é tudo maquinado, é tudo pensado ao longo de muito tempo, né? Ou seja, então a nossa tendência realmente é querer criticar a adesão, só que tudo tem um fundamento. Amigos, e como é que está a situação na cidade onde os senhores estão? Vale salientar, pessoal, que eu falo de Brasília, direto da capital federal. André Medeiros fala de Jardim do Seridó e Geraldo Adonis de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Como é que está a situação aí desse isolamento? Como é que está o comércio? Como é que está funcionando a vida de vocês aí? Em Natal, eu tô achando normal. Com uma observação na parte do trânsito. O trânsito é que está mais confortável, mas assim, mais vago. Mas a parte dos supermercados, logo no início da pandemia, era mais rigoroso a entrada de clientes, mas hoje em dia está normal. Mas os demais comércios, restaurantes, bares, esse tipo de comércio, né, que é o que, por exemplo, aqui em Brasília, nós não estamos tendo acesso a restaurante, né? Não tem restaurantes abertos, não tem shoppings abertos, comércio de varejo de um modo geral está tudo fechado, com algumas exceções. Logicamente, eu tenho percebido aí na última semana, hoje mesmo eu dei uma volta da cidade para resolver algumas coisas e eu observei que tinham muitos comércios abertos, muito comércio varejista. Isso até despertou minha atenção. O trânsito segue o mesmo exemplo que você falou aí. O trânsito, ele tá, eu diria que apenas, eu acho que 50% do trânsito normal, tendo em vista que não está tendo fluxo de alunos, os colégios continuam fechados, mas eu ainda percebo eu percebo o seguinte, que o brasileiro ele está começando a seguir, digamos assim, a onda Bolsonaro, né? Até porque a grande maioria da população elegeu o nosso presidente aí. E eu percebo que o pessoal tá indo na onda dele, ou seja, porra, vamos sair, vamos viver, cara, vamos trabalhar, vamos batalhar o pão de cada dia, entendeu? Eu tô achando que tá começando a haver uma espécie de insubordinação civil, entendeu? E isso é bom na minha ótica. E aí, como é que tá esse comércio aí que eu acabei de falar? E até de forma tá rolando até uma revolta, né, na população. Não sei se vocês viram aquele repórter da Rede Globo que chegou uma mulher lá e tomou o microfone dele e a Globo lixo, Bolsonaro. Rapaz, teve outra que uma idosa lá, o repórter chegou aí, foi falar com ela e fez: a senhora acha que a senhora está certa aqui na fila do banco? Ela fez: por mim tudo bem, meu filho. Eu estou seguindo as orientações daquele seu. Não, eu estou seguindo o, aquele repórter da Globo que estava caminhando na praia. O exemplo. O Seguindo o exemplo. exemplo do repórter da Globo. Estou seguindo o exemplo do repórter da Globo. O cara Não sei o nome dele agora. O cara fazendo Cooper no Leblon. E indagado, né, pelo cidadão que estava filmando, ele disse o seguinte: eu não faço parte do grupo de risco, ou seja, caímos onde? No isolamento vertical, tão falado por Bolsonaro, não é isso? Ou seja, o animal, quando o isolamento vertical é para ele, é válido, né? Agora quando é uma hipocrisia enorme essa nossa. A Globo mesmo se queima, né? E aí, André, Jardim, como é que tá? Rapaz, aqui em Jardim, logo no início, o pessoal tava seguindo esse isolamento social, defendido aí, à risca, entendeu? Mas aí depois daquele discurso tão polêmico do Bolsonaro, aí o pessoal perdeu também o medo. Aí já tá mais leve esse isolamento. Mas, por exemplo, muitos comércios apenas só para delivery, sabe? Principalmente os comércios relacionados à comida. Só delivery. Entendi. Aí, por exemplo,
eu acho que também esse medo, também, o tempo foi passando e aqui na região Seridó, a região Seridó são 24 municípios, né? Incluindo o Jardim de Seridó, que é onde eu moro. Aí não tivemos nenhum caso aqui ainda do Covid, né? Nenhum caso. Aí isso também fez o pessoal perder mais também esse medo de sair de casa. Eu achei ruim porque eu jogava um sinuquinha, né? Eles deixaram o sinuca abrir. Só que agora proibiram ontem. Não sei por quê. Eu tô querendo saber por quê. Porque assim, jogar sinuca. Hein? A feira livre está normal aí na cidade. Não como antes, sabe, Geraldo? É só para aquelas pessoas que são de jardim que vendem frutas. Os que vêm de fora não podem vir, sabe? Vender. E tem A uma feira, coisa a feira tá de 1 metro, acontecendo né? só com. Hein? Tem aquela parte que tem que ter 1 metro de distância uma mesa da outra, né? Exato. A feira aqui tá acontecendo só com os comerciantes da cidade. E tem algumas regras, né? As bancas têm que estar a uma distância de uma para outra e tem um pessoal controlando o fluxo de pessoas, né? Sei. Senhor, já vale uma ressalva aqui, o nosso colega podcast André, ele joga sinuca de maneira, digamos assim, quase que profissional, um semi-profissional. O cara é campeão aí, participa de torneios. E quando nós estamos falando aqui de sinuca, não é aquela sinuquinha que a gente tem em mente, né? Aquele sinuca de boteco. Não, é a sinuca que com a regra, tem uma regra nacional, tem todo um ditame, né, para ser seguido, cheio de regras. Fala mais aí, André, sobre isso. Como é que tá? Tem ganhado algum campeonato aí? Fui vice-campeão 2 vezes esse ano já, né? Legal. Mas por enquanto os campeonatos estão parados também por causa do corona, né? Isso O é homem é tudo. bom. E o que é que vocês acharam aí sobre essa polêmica aí envolvendo Bolsonaro, Mandetta e o Osmar Terra, né? Porque pelo que eu vi, assim, o que diverge os dois que eu falo, o Bolsonaro e o atual ministro da Saúde, o Mandetta, é que eles não estão falando a mesma língua, né? Assim, o Bolsonaro, ele não defende o isolamento, ele é contra o isolamento e ele é a favor do uso da cloroquina, né? Assim, Perfeito. aí coisas que o Mandetta não é de acordo. E, pelo contrário, o Osmar Terra pensa igual o Bolsonaro, né? Que também é médico, né? Foi ministro político, né? Como é que vocês estão vendo isso aí, esse impasse entre eles? Isso é a prova de que a mídia usa de qualquer artifício para desestabilizar o governo. Então, para pelo menos tentar, né? Porque é o seguinte: o técnico é uma equipe de futebol. O técnico é o presidente. O presidente tira e bota, né? Ou seja, deixa na ativa ou na reserva a pessoa que ele julgar que. E realmente está tendo essa divergência. Eu não diria que o Bolsonaro está indo contra o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Não, ele apenas está fazendo observações de cunho regional. Nós somos um país tropical, como conversamos aqui, a nossa faixa etária é diferente da faixa etária, por exemplo, da Itália. Então, o ministro, não de forma totalmente subserviente, mas ele tem que seguir as diretrizes impostas ou repassadas pelo presidente. Se ele não tá passando, na minha outra tem que tirar mesmo, cara. Não tem essa não, entendeu? Ninguém é insubstituível. Esse é meu pensamento. Vale destacar que há 1 mês e meio aí atrás, o pessoal tava querendo colocar o Osmar Terra, vale salientar que o Osmar Terra já foi ministro, né, do governo Bolsonaro, atualmente está como deputado, mas o Onyx Lorenzoni entrou no lugar dele, e tentaram colocar o presidente contra o ministro, dizendo que o ministro tinha voltado a ser deputado porque estava comendo a mulher do presidente. Ou seja, olha o nível da nossa mídia. Vocês estão entendendo a situação? Porra, os caras, velho, eles usam de qualquer tática, de qualquer, por mais baixa, aí, viu? por mais baixa que seja. Isso rolou o país inteiro, cara. Isso rolou o país inteiro, dizendo que a primeira-dama estava tendo um caso com o Osmar Terra. É assim, um cara que eu até admiro, principalmente nessa crise, ele tá aparentando uma postura muito bacana, mas, porra, aquilo não sobe nem o pau, né, velho? O velho, quase 80 anos, velho.
Falaram até verdade. algo pior, né? Que o Putin estava paquerando com ela, né? Tiraram até uma foto como o presidente da Rússia, quando ele veio. Ele veio aqui ao Brasil, ou foi a um encontro internacional, que Michelle ficou sentada ao lado dele. Aí tiraram uma foto como se os dois estivessem trocando olhares. Não sei se vocês viram isso. Rapaz, te interrompendo, eu tava vendo aqui esses dias um vídeo sobre a edição de áudio, né? Tipo um workshop do cara, foi transmitido pelo YouTube. Aí o cara fala o seguinte: é, ele diz mais ou menos assim: vocês acham que nós, editores de áudio e vídeo, somos bons? Não, nós somos deuses. Nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos. A gente consegue fazer com que o cara burro seja inteligente, que o cara feio seja bonito. Ou seja, esses caras, eles manipulam de forma descarada tudo à nossa volta, entendeu? Incrível, né? Verdade, verdade. Também deixa inteligente aí. Rapaz, esse podcast tá incrível, né? Tá bom, tá bom. Tendência a melhorar. Tô meio nervoso e perdido, mas fora isso, os Estou com próximos virão. saudade do Borreguinho falando isso, verdade. Nossa. Geraldo, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que fácil. Acho que você vai poder falar bem sobre ela. Deixa eu respirar direito. Diga. Nesse cenário de nova ordem mundial, né? Como a mídia brasileira tem se comportado, né? Porque parece que eles tratam isso como se fosse uma conspiração e quem fala disso é tido como louco, como doente mental, essas coisas, né? Geraldo Adonis. Né? Eles usam até como base o presidente, né? Chama até o próprio presidente de louco, por ele ser contra o isolamento. E quem o acompanha também é tido como louco. Serve até como forma de atacar até a própria direita. Usando nós como irresponsáveis, a gente, conservadores como irresponsáveis, como que não quer o bem comum da nação. E É isso aí serve verdade. como um projeto social anti o conservadorismo, né? Eles usam isso, usam a doença. É por isso que eles propagam tanto mortes. Eles só falam em mortes, nunca falam. Você pode reparar que eles nunca falam sobre as vítimas que conseguiram ser curadas. Eles só falam em mortes, só falam em isolamento e ficam batendo só nessa tecla, né? Números absolutos, esquecem os números relativos, né? Exato. Os números que divulgam são só os números maléficos, os negativos, né? Nunca divulgam os números positivos, como as pessoas que, como você falou aí, citou, as pessoas estão sendo recuperadas, né? Que existem e são em milhares também. Exato, milhares, todos os dias, pessoas estão. O general Heleno já está trabalhando, não só ele, aquele Weintraub, não é nem o Weintraub, porque é da educação, é aquele outro, foi um dos primeiros a ser descoberto com Covid-19, que eu não estou lembrado agora, Secretaria de Comunicação, se eu não estou enganado. O cara já voltou à atividade. Quantas outras figuras públicas, o Caio Coppola, comentarista da CBN, aliás, desculpa, da CNN, ou seja, várias pessoas já voltaram à vida normal, cara. A vida que segue, entendeu? A vida que segue. Como a gente sabe, tá aí, e os números mostram, e nós já tratamos desse assunto no podcast passado, as principais vítimas estão no grupo de risco. Quem não está no grupo de risco é a vida que segue. É um resfriado, é gripezinha, como falou o presidente, ironizando lá a fala do Drauzio, entendeu? E vida que segue. O que eu achei mais interessante, Guedes, nos últimos dias foi a recuperação, inclusive, de pessoas octogenárias, né? Perfeito. Octogenárias, ou seja, pessoas que estão em quadro de risco. Inclusive o general Heleno. Até pessoas nesse quadro estão sendo recuperadas, né? Olha, o general Heleno
mas agora, recentemente, o primeiro-ministro britânico, correto? O cara tá quase bom. Ou seja, vários outros. Então, é vida que segue, cara. Não adianta criar pânico. Você já viram algum problema, algum programa? Me explique, me mostrem, me falem aí. Vocês já ouviram, que eu não vi, algum programa entrevistando pessoas que ficaram curadas? Contando como foi, não, o cara dizendo, não, foi tranquilo, eu me recuperei, etc e tal. Então, não, foi terrível, sofri muito. Nem isso eles falam. O pessoal que a gente não sabe quem ficou bom, entendeu? Da doença. Por quê? Porque eles só exploram os casos ruins das vítimas, os números, 1.000 mortes, 1.100 mortes. Covid-19 em 4 meses matou mais que a dengue no ano passado todinho. Ou seja, é isso que eles dão ênfase, entendeu? Inclusive, teve até uma mulher, né? Teve uma mulher, que foi na China, com 103 anos, né? Ela foi a pessoa mais velha a se curar do coronavírus. 103 anos ela se curou do coronavírus. Caramba. O Olavo diz que hoje quem educa praticamente a população, né, é a mídia, pô. Então, antes a dona da verdade. A dona da verdade é a mídia. Você até disse, saiu na Globo, né? Eu vi na internet, no blog tal, no site tal. Então é visto como verdade. Tudo que é circulado nesses meios, nesses veículos de comunicação é visto como verdade pela maioria da população, né? Falta também um pouco de crítica, né? Por parte da população, muitas vezes, a interpretar os fatos que são noticiados, porque a maioria são boataria, pô. André, isso aí cai exatamente no que o Olavo fala muito, né? No analfabetismo funcional. A quantidade de mensagem absurda que eu recebo, cara, de pessoas ditas esclarecidas ou escolarizadas, é um absurdo, cara. É um absurdo. É incrível. Eu lembro até de um exemplo muito, muito cômico, quando eu fazia faculdade e eu era amigo de uma professora de direito, doutora, e ela veiculou uma matéria na página do Face dela de 5 anos atrás, meu amigo. Ou seja, ela achava que aquilo era atual, ela publicando a matéria como se aquilo estivesse acontecendo no momento, sabe? Aí um aluno lá, um amigo meu, disse, professor, essa matéria é de 5 anos atrás. Quer dizer, uma pessoa doutorada, né? Numa instituição pública federal, correto? Instituição pública de ensino federal, que se propõe a criar mentes pensantes, né? Pessoas que amanhã estarão no mercado do trabalho, supostamente assumindo postos de trabalho de elevado grau, de responsabilidade, etc e tal, né? Pois é, uma pessoa dessa não tem o cuidado ao veicular uma matéria. Aí se ela, como professora, cai em cascas de bananas tão claras e objetivas, e imagine a qualidade desses alunos que são formados por elas, por essas pessoas, entendeu? Pois é. Aí chega naquela história, uma geração o Brasil tem uma geração de pessoas com ensino superior, analfabetos funcionais, entendeu? O Olavo bate muito nessa tecla, o Olavo fala que em 80%, 90%, 70%, números alarmantes. Esses dias eu dando a pensar sobre esse assunto, eu até achei dessa dita grande mídia aí, uma reportagem falando sobre isso, e pasmem, eles admitiram que na reportagem que 40% dos nossos formados são analfabetos funcionais, ou seja, para que eles admitam que 40% são analfabetos funcionais, imagine a verdade desses números. Rapaz, é chocante essas informações. Eu gosto de recomendar, né, o Pátria Educadora, né, que está sendo feito pelo Brasil Paralelo. Exato, um trabalho incrível que os caras estão fazendo, né? Precisando de ajuda, inclusive. R$10 só. Eu acho que eu vou até assinar aquele. Temos que assinar, temos que fortalecer esse tipo de iniciativa, entendeu? É incrível, eles fazem totalmente sem dinheiro público, né? Perfeito. Para quem não conhece, pessoal, Brasil Paralelo, os caras produzem material de primeiríssima qualidade. Viu? Entrevistaram as melhores mentes do Brasil, aqueles caras.
Aproveitando a brecha, né, vamos fazer aqui a propaganda, né, de canais que nós seguimos e damos como sugestão para quem está nos ouvindo e porventura não conheça. O canal do Terça Livre também, o próprio site Terça Livre, o Brasil Sem Medo, que tem como um dos fundadores aí o professor Olavo Carvalho, né? O Senso em Comum do Morgenstern. Ou seja, tem muita coisa boa aí na internet, mesmo tendo muita podridão, muito lixo, tem como se informar de uma maneira legal, realista. É verdade. Tem também as aulas do padre Paulo Ricardo, né? Fantástico, fantástico. Fantástico. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estão fazendo o curso dele, Wellington. Não sei se você viu, Geraldo. É o Bruno Garchagen, como é o nome dele? Bruno Garchagen. Rapaz, incrível. Conheço ele, não. Ele foi que publicou aquele livro, Pare de Acreditar no Governo, né? Algo assim. Isso, alguma coisa desse tipo aí. O cara é bom. E quem tá se destacando ultimamente, cara, é o Caio Coppola nos comentários, né? CNN. Inclusive tem até o André colocou até no nosso Instagram 2 livros também, que ele também tem um canal também no YouTube, que é o Alexandre Costa também. Legal. Eu não conhecia, né? Também não. Precisa entrar aí. Ele faz lives com algumas pessoas que também têm o mesmo pensamento em relação à nova ordem mundial. Inclusive, há 3 dias ele fez uma muito boa com o tema coronavírus, mas ele falou mais sobre a nova ordem mundial. O coronavírus foi mais uma parte de introdução, mas entrou também no meio também. Pessoal, criando agora nesse episódio, digamos assim, a parte cultural, indicação de livros sobre o assunto que nós abordamos hoje. André Medeiros. Como é, Guedes? Eu tava pensando, desculpa aí, fala de novo, por gentileza. Entrando aí, né, nessa área cultural, criando hoje aqui o espaço cultural no nosso podcast, sobre o assunto que nós abordamos hoje, qual livro você indicaria? Eu indicaria 3 livros. 2 de Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, e O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Ambos livros de Alexandre Costa. E indicaria também um livro de, deixa eu olhar aqui, Juan Cláudio. É um livro também que aborda esse assunto, Poder Global e Religião Universal. É indicação do padre Paulo Ricardo. Um livro muito bom também, André, que inclusive esse livro é seu e está em minhas mãos de forma indevida. A Conspiração Aberta, Diagramas para uma Revolução Mundial. Esse livro ele deve ser lido de uma forma, né, crítica, né? Aliás, como toda leitura. Aqui o H.G. Wells ele mostra a nova ordem mundial, as técnicas que eles estão usando, né, para dominar o mundo. Ou seja, é um livro que, para quem é adepto aí da nova ordem mundial, é livro de cabeceira, viu? Nós precisamos conhecer nossos inimigos. Eu recomendaria essa leitura também, viu? Outro muito importante é esse, né, que é o debate de Olavo e Dugin, né, os Estados Unidos e a nova ordem mundial. Outro também interessante também seria o 1984, né, George Orwell, fala muito sobre a imprensa, É verdade. No caso seria uma distopia, né? Os planos da imprensa, fala muito sobre isso. Acho que é aquele que você comprou também, Geraldo. Eu acho que aquele pode entrar também nesse assunto. Aquele de Alexandre Costa que você tem. Bem-vindo ao Hospício? Sim. É verdade. Agora lá ele abrange mais, ele generaliza tudo, sabe? Ele fala muito, não fala só sobre em relação a isso. Fala muito pouco. Ele fala muita parte histórica. Ele pega todas as pautas revolucionárias, né? E debate elas. Entendi. E é um livro muito... E de uma forma muito básica também, sabe? Muito rápida também. Pessoal, então parece que por hoje é só, né? Eu acho, Guedes. Já tem conteúdo bastante aí. Exaurimos diante da nossa pequenez o assunto de forma bem prática. É verdade. Deixa eu só fazer um encerramento. Eu queria deixar uma frase aqui para nossos ouvintes. Depois desse debate caloroso. Não, combina não, caloroso não. Momento cultural.
eu queria deixar uma frase para os nossos ouvintes depois desse momento cultural. Diante de novos fatos, apenas os idiotas não mudam de ideia. Xuxo. Porra! Mas, muito bom, muito bom. Frase Eu acho que ela resume achei lindo. ela resume nosso debate de hoje. Perfeito. Deixa eu encerrar aqui. como diz um Deixa eu ator. encerrar aqui. Deixa eu Encerra encerrar aí. aqui. Hands on time. All you hope. Hands on time. And you hope. If you play. It's so fun. Cat Stevens. Raul Seixas Internacional.